Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva essa casa evangelizadora. Vamos dar início à palestra pública da noite de hoje. A gente está recebendo hoje a nossa irmã Daniela Castilho, que já esteve na nossa casa. A palestra dela, as palestras são maravilhosas, e eu acabei de saber que as nossas palestras, que antes ficavam no Instagram por problemas técnicos, a gente está tentando melhorar a internet daqui, né? Estou negociando lá com o provedor para que a gente melhore, para poder ficar de novo no Instagram. Mas como a gente ainda não conseguiu chegar num acordo, aí estão sendo publicadas no YouTube do Centro, tá? Então, todas as palestras que estão acontecendo aqui não estão no Instagram, mas estão no YouTube. Quem quiser rever, as palestras ficam lá. Então, eu queria, antes de passar para a Conceição, que vai fazer o trabalho, vai abrir os trabalhos da noite de hoje, agradecer a todos que compareceram ao Sal e Brasa, né? Vocês sabem como para a gente é importante a presença, deu até mais gente do que a gente esperava, né? Quando a gente chegou lá, eu fui a primeira a chegar, e aí o dono lá do restaurante disse assim, olha, eu separei o salão, porque eu acho que hoje, em cima de São João, não vai dar 120 pessoas. Eu digo, tá bom, e se precisar abrir? Ele, não, aí a gente manda abrir os salões que você precisar, porque nem ele estava botando fé. Nem ele estava botando fé, que a gente em tão pouco tempo ia conseguir mobilizar tanta gente. Mas, graças a Deus, a gente terminou abrindo 3 salões, né, ficou, né, lotado, ficou maravilhoso, e surpreendeu a todos, e foi uma noite maravilhosa, né? Todo mundo saiu de lá feliz e de bucho cheio, e a gente conseguiu o intuito. A nossa barraquinha também, junina, foi um sucesso, conseguimos vender tudo que tinha lá, e aí a gente só tem a agradecer a todos vocês que colaboram, né, com o trabalho da nossa casa. E aí eu vou passar a palavra para a nossa irmã Conceição, que vai fazer a prece inicial, e a nossa querida Daniela, que é do Ceará, né? Do Ceará de Deus, lá bem ali no Janga, bem ali, que é o responsável pela confecção da pomada Vovô Pedro, é trabalho do Ceará de Deus, vai generosamente hoje trazer a sua fala. Que Deus te abençoe, amiga. Obrigada. Põe nela, né? Ela bota. Boa noite a todos. Né? Vamos nos concentrar para fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus Pai misericordioso que as equipes espirituais desta casa, que desde cedo preparar este ambiente, para que nós possamos nos sentir, Senhor, sentir a Tua presença, o Teu amor, não é? Ouvir as Tuas palavras, os Teus ensinamentos e cada vez mais caminhar na Tua direção. Pedimos por todos os trabalhos que estão sendo realizados nesta noite e que Deus abençoe a cada um de nós, e principalmente a Daniela, a nossa palestrante, que ela possa nos abrilhantar as nossas vidas, né? Adiantar os nossos pensamentos, nossos estudos, a nossa sabedoria com essa palestra de hoje. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Oi, gente, boa noite. Olha, a lição de hoje tem algumas lições que eu costumo dizer que são verdadeiras pizzas de evangelho. Já vou começando assim. E a de hoje é uma dessas. Porque quando a gente fala dos caracteres da perfeição, Jesus, quando a gente lê todo o contexto do evangelho de Mateus, capítulo 5, a gente entende que Jesus estava pregando aos homens as bem-aventuranças. E ele começa aí falando bem-aventurança por bem-aventurança, bem-aventurados, aflitos, e aí ele vai explicando. Depois, ele começa um discurso, uma fala, onde ele vai orientando as pessoas sobre o amor, sobre a nossa forma de amar aos amigos e de amar aos inimigos. E por que eu falo que essa lição é uma daquelas que eu digo, eita, isso é uma pizza de evangelho?
Porque quando a gente fala de amor, gente, é um ponto delicado. É um ponto delicado porque a gente não quer amar os inimigos. E quando a gente ama alguém, a gente quer amar de uma forma que se torna, muitas vezes, desajustada. O amor faz isso. E vocês vão perceber nessa fala, onde Jesus ele vai deixando muito claro o equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Ame muito, mas ame com serenidade, com sabedoria. Porque amar é uma coisa, ter posse é outra. Se acumpliciar nos erros é outra coisa também. E Jesus ele vai demarcando esse território. Então, quando a gente lê todo esse capítulo de Mateus, em casa eu estava lendo a Bíblia para entender o contexto, por que Jesus chegou a essa fala, que já é no finalzinho já, do capítulo 5, que já está no item 44, 46 e 48. Começa no item 1. Aí a gente vai percebendo a grandeza daquele diálogo e daquela lição. O item que nós vamos estudar, Caracteres da Perfeição, começa assim. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É engraçado porque só o amar, como ele diz aqui, amai os vossos inimigos, a gente já subentende que a gente ama ao inimigo da mesma forma que ama um amigo. O próprio Evangelho diz que não. O amor ao qual Jesus se refere é o respeito, é o tratamento digno, é a empatia. Quando a gente consegue ter empatia com a situação do outro, mesmo não gostando da pessoa, isso já demonstra uma qualidade da alma. Porque a maioria de nós fala aquela célebre frase, problema o dele. E ainda tem aqueles que dizem, isso é tão ruim, eu acho que é bom. Que é pior ainda. Essa frase é que é triste. Então, a gente conseguir despertar empatia por alguém que a gente não ama, gente, já é um exercício maravilhoso. Ter respeito, tratar de forma digna. Muitas vezes nós nos colocamos naquela posição, eu quero a paz. Mas se eu tiver a oportunidade de dar uma alfinetada, eu dou. Mas eu quero a paz. Só quero a união da família, mas quando a família se reúne, é um cutucando o outro na conversa. Daqui a pouco a briga se estabelece, a confusão é grande e pronto. Terminou em briga. Mas esse discurso, eu só quero a paz. Quem quer paz, dá a sua paz. Não existe essa história, eu quero paz, mas eu vou te dar umas cutucadas. Eu quero a harmonia, mas se eu puder fazer uma indireta, eu faço. Isso não procede. Quando a gente se posiciona dessa forma, a gente já está deixando muito claro que o menos importante é a paz para a gente. Então, primeiro a gente precisa entender a questão da amizade, da afinidade. É interessante porque esse final de semana eu estava conversando com uma amiga e eu estava falando sobre essa questão da afinidade. E é interessante, gente, eu acho fantástico quando a gente compreende que a sintonia, ela se inicia nas energias.
Isso mesmo. Nós nos afinamos com pessoas que vibram na mesma sintonia que nós. Mas, Daniela, isso não procede, porque eu me afino com uma amiga, mas eu não gosto dela porque ela me prejudica. Eu não disse que afinidade é viver em harmonia. Afinidade fluídica funciona dessa forma. Daniela, no exemplo, é egoísta. Se Daniela chegar perto de uma pessoa egoísta, Daniela se sente confortável. Mas vocês já, por um acaso, ouviram aquele ditado que dois bicudos não se beijam? Sim. Sim. Aí Daniela vive em confusão, porque o egoísta olha assim e diz, isso aqui é meu. Aí o outro que está perto olha e diz, não, não é teu não, é meu. Não, é meu, outro é meu, outro é meu, vai terminar em confusão. Porque cada um só está pensando no seu quadrado, no seu umbigo. Vai terminar em confusão. Só que, energeticamente, essas pessoas estão sempre envolvidas. Estão sempre... Quem aqui nunca viu uma situação de duas pessoas que se desentendem muito, brigam, discutem, mas que no fundo, elas têm comportamentos semelhantes? Na vaidade, na inveja, no egoísmo. Isso acontece. Então, a primeira afinidade que a gente tem, e Hamed fala sobre isso naquele livro Renovando Atitudes, a primeira afinidade que a gente tem é fluídica. Quando a gente chega perto de alguém, as energias se encontram e se entendem ou se repelem. São aquelas pessoas que nunca fizeram nada com você, mas você olha e diz, não gosto. Meu santo não bate com ele. Meu santo não bate com dele. Olhe, no mínimo essa pessoa é ruim. A gente tem essa história também, né? Não gosto dessa pessoa. Essa pessoa é ruim. Gente, às vezes o desajustado somos nós. Vocês sabiam disso? Sim. Às vezes nós temos uma vibração que não bate com da outra pessoa. E a gente, na nossa cabeça, já diz logo, eu sou bom, se não bateu é porque a pessoa é ruim. Às vezes é porque a pessoa é melhor do que a gente. Por isso que a energia não bateu e não colou. Então, quando a gente fala em amar os inimigos, não quer dizer que a gente vá ter pelo inimigo o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma afinidade que a gente tem com os amigos. O Cristo alertava sobre a importância de nós sabermos viver em sociedade. Porque muitos de nós, aqui no planeta Terra, ainda não aprendemos essa grandiosidade que é viver em sociedade. Que é viver com as diferenças, que é conviver com pessoas que pensam diferente da gente. Conviver com pessoas que vivem diferente da gente. Nós criamos os nossos padrões e quem está fora daquele padrão não nos serve. Então, amar os inimigos é simplesmente tratar as pessoas de forma digna, ainda que a gente não morra de amores por elas. Mais na frente, ele diz assim, por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Gente, a melhor coisa do mundo é amar quem a gente ama. Perdão, é amar quem nos ama. Sim. Não é verdade? É. É uma coisa que flui. É uma coisa assim saudável. É você dar e você receber. Mas o que é amar aqueles que não nos amam? Aquela sensação de você dar
sabendo que nada vai vir em troca. Não há o que receber. Desinteressado. Porque a pessoa ainda não despertou para esse amor. Então, a dedicação na manutenção desse amor é infinitamente maior do que aquela pessoa que dá e recebe. Por isso que nós falamos tanto, quando a gente traz esse assunto para a questão da família, nós falamos tanto daqueles filhos difíceis. Como é difícil amar e zelar pela vida de um filho ingrato. Muitas pessoas colocam o pai, a mãe, como um ser que deve nascer, que deve viver desprovido de um sentimento chamado tristeza. Pois saibamos que papais e mamães sentem tristeza, se angustiam, sofrem, porque são seres humanos. E muitas vezes essa cobrança em cima deles, para que eles sejam angelicais antes do tempo, acaba perturbando mais do que ajudando. É o mesmo que a gente observar uma borboleta ali no casulo e você chegar perto e dizer, bora, tá na hora de voar. Vou rasgar o casulo, você vai sair daí e vai voar. Vocês acham que ela vai sair dali bem? Não. Sabe por quê? Porque quando a borboleta ela está dentro de um casulo, ela vai fortalecendo as suas asas. Uma borboleta, acho que vocês já observaram, ela bate as asas muito rápido. Então ela precisa ter asas fortes. Porque é extremamente exaustivo. O voo da borboleta é extremamente exaustivo pela velocidade que ela bate as asas. Então, todo o tempo que ela fica no casulo, ela vai insistindo na sua saída. À medida que as asas vão se desenvolvendo, ela começa a fazer esse movimento. Por isso que quando a gente observa um casulo, quando a borboleta dentro já está formada, não sei se vocês já observaram que o casulo fica assim, se mexendo. Na maior parte do tempo ele dá uma mexidinha. É ela tentando se soltar. E nesse exercício de forçar para que o casulo se rompa, as asas vão ficando fortes. E quando ela consegue romper o casulo, ela tem força o suficiente nas asas para viver e sobreviver. Então, quando a gente chega para alguém que está passando por um momento onde está fortalecendo suas asas, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele irmão, que está vivendo esse momento de estar fortalecendo suas asas, e alguém chega e diz assim, menina, sai desse casulo e voa. Você acaba atrapalhando mais do que ajudando. Eu trabalho com mocidade há muitos anos. Eu tinha 14 anos de idade. Era uma adolescente. E comecei a trabalhar com evangelização infantil. E depois, quando eu já estava maiorzinha, maior de idade, aí eu fui trabalhar com evangelização de jovens. Uma certa vez, isso eu nunca me esqueço, uma mãe chegou para mim, ela era mãe de 2 evangelizandos meus. E ela chorava muito. Mas ela chorava tanto, que eu pensei, meu Deus, aconteceu uma tragédia. Só que eles estavam na mocidade e estavam muito bem. E naquele dia, nós ficávamos em dupla. Como ela chegou muito afobada, pedindo para conversar, eu pedi que a dupla que estava comigo, fica aí com a sala, por enquanto que eu vou ver o que a mãe quer.
E ela chorava, 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 ela não conseguia falar. Quando ela começou a falar, eu fui acalmando ela, eu disse, aconteceu alguma coisa. A gente pensa em 1 milhão de coisas, a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa em uma série de coisas. O que aconteceu para ela chegar naquele estado? E aí ela disse, começou a falar sobre a família, sobre o dia a dia deles, a relação deles dentro de casa, dela com o esposo, do esposo com os filhos. E ela extremamente constrangida, ela disse, eu sei que o que eu estou fazendo é um grande pecado. Aí eu já parei, né? Eu digo, ih, meu Deus, o que essa mãe está fazendo com esses meninos? Quem trabalha com evangelização, ou então quem trabalha em escola, né? Com adolescente, com criança, vai saber do que eu estou falando. A gente já começa a pensar, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ela disse, eu gosto muito do meu filho, mas eu só amo um. Ela disse, eu sinto uma culpa terrível. E eu nunca tive coragem de tocar nesse assunto com ninguém. E quando as pessoas percebiam, eu negava. Mas eu ouvindo você, eu fui me sentindo confortável e eu disse para mim, eu vou chamar ela para conversar e eu vou falar. Quando ela contou tudo, ela chorou muito, muito, muito. Eu comecei a perguntar sobre a relação dela com ele. Aí daqui a pouco ela parou. Aí eu fiquei só ouvindo, mas ela parou e disse assim, você não vai me falar nada, você não vai me julgar, me condenar? Eu disse, não. Ela disse, por que não? Eu disse, porque, meu amor, essa é a realidade da vida, quando as almas se reencontram. Ela disse, desde a gravidez, eu não gosto dele. Eu fui aprendendo a gostar, mas tem alguma coisa nele que me incomoda. Aí eu fui conversando com ela, eu disse, meu amor, você acredita em reencarnação? Ela disse, eu acredito. Eu disse, já parou para pensar que a explicação para esse sentimento, que é recíproco, porque ela me falou, mas eu fiz, sabe aquela história, a gente faz de conta que não sabia, mas o evangelizante também já tinha me falado. Eu não gosto da minha mãe, e eu já tinha conversado com ele a respeito. Eu disse, você já parou para pensar que isso pode ser algo que vem lá de trás e que vocês vieram juntos agora para aprenderem a se amar? Ela disse já. Eu disse, e o que é que você está fazendo com essa informação? Não, eu tenho orado muito, não sei o que. Eu disse, meu amor, seu filho já é um adolescente, espírita desde que nasceu. Você não acha que está na hora de sentar e conversar com ele sobre isso, não? Ela regalou o olho assim para mim, falar sobre a reencarnação. Falar da importância da construção desse amor de vocês dois. Não vá dizer a ele, olha, eu prefiro o outro. Por favor, não faça isso. Ela começou a rir. Eu disse, converse com ele. Vocês dois têm condições de entender o que está acontecendo. A menos que vocês não acreditem em reencarnação. Aí não adianta nem puxar o assunto. Ela disse, nós acreditamos. Eu disse, então comece, ore, peça a espiritualidade que ajude a todos aqueles irmãos que estão envolvidos no retorno de vocês dois. Peça a assistência deles, que eles contribuam até na sua forma de falar com ele. Que lhe intuam para uma conversa madura, sem violência, sem rancor, sem agressividade, sem xingamento, sem acusação. O que é o mais importante, não se acusem, não se culpem, não condenem.
E aí ela ficou parada olhando para mim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu disse, está na hora. E aí ela agradeceu, conversamos ainda um bom tempo, ela foi embora. Passou-se somente quase 2 anos. Sempre que eu a encontrava, eu dizia assim, opa, como é que tá, mãe? E aí, como é que estão as coisas? Mas eu não entrava no assunto realmente, porque eu vi que era algo que maltratava muito ela. E aí, quase 2 anos depois, ela me chamou para conversar e disse assim, eu preciso agradecer a você. Eu disse, o quê? Ela disse, você lembra que você me falou que eu fosse procurando uma oportunidade de conversar com ele? E um belo dia o pai foi trabalhar, o irmão saiu para a escola, ele estava adoecido, ela ficou cuidando dele, ele fez um comentário a respeito do cuidado dela, como se dissesse assim, nossa senhora hoje está mais carinhosa, alguma coisa assim. Ela disse que na hora subiu uma força, disse, filho, senta aqui. Sentou na cama, pegou a cabeça do filho, botou no colo, chorou bem muito e ele sem entender nada. E ela disse, vamos conversar, e começaram a falar sobre isso. O sentimento que ela tinha era recíproco. E naquele momento, ela e o filho literalmente puderam despir a alma, porque, gente, não tem coisa melhor na vida do que despir a alma e poder falar de verdade o que sente. E ela disse, eu estou muito bem com meu filho. E descobri uma coisa. Eu disse, o quê? Que eu também o amo. Então, gente, quando Cristo ele traz essa proposta para todos nós de amar aquelas pessoas com quem a gente não se afina, ele não está fazendo uma proposta de tortura, de anulação. É uma proposta de encorajamento, de força, de vontade, de recomeço. Tentar amar a quem não nos ama é recomeço, gente, porque ninguém vem por um acaso na nossa vida. Não existe acaso. Essa palavra, para nós espíritas, ela não pode ser utilizada. Existem propósitos. Existem situações que são necessárias na nossa vida. E o Cristo, ele ainda diz mais. Não fazem, quando ele diz aqui, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Gente, olha aquele puxãozinho de orelha que o Cristo dá. Oi, os publicanos, as pessoas não gostavam dos publicanos. Por quê? Porque eles cobravam os impostos e muitas vezes os impostos cobrados eram abusivos. Então eles sempre estavam tendenciosos para o lado daqueles que faziam a cobrança. Eles não eram tendenciosos para o lado do povo. Eles estavam ali pelos que tinham, sacrificando, muitas vezes, os que não tinham. Então as pessoas não simpatizavam com eles. E o Cristo, ele usa a imagem do publicano como referência. Ele usa como referência porque na sociedade eles olhavam os publicanos como pessoas frias e cruéis. Então o Cristo ele dá aquele puxãozinho de orelha dizendo, os publicanos, eles também amam aqueles que amam a eles.
eles fazem assim, como se dissesse, já que vocês acham que eles são tão cruéis e perversos, vocês estão agindo da mesma forma que aqueles homens cruéis e perversos e frios. Mais na frente, ele diz: se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Eita, gente, essa passagem, olha os puxões de orelha, olha a pisa de evangelho. Quem aqui nunca passou por alguém que não gosta e simplesmente, oi, tudo bem? Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Aí já bota logo gente, né? Para não ter que se dirigir à pessoa. Aí quando encontra a pessoa só, passa direto. Mas quando está na coletividade, aí faz boa tarde, gente. Então o Jesus, o Cristo, estava nos mostrando que conviver de uma forma cristã com os nossos inimigos não é simplesmente passar e dizer, opa, boa tarde. Boa tarde, irmão. E às vezes aquele boa tarde sufocado, né, gente? Nem a pessoa entende o que você falou. Vocês entenderam que ele está deixando muito claro como deve ser o posicionamento daquele que se coloca na posição de libertação? Não é só passar e oi. Olha como ele continua aqui. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Não tenho problema com essa pessoa não. Para mim, ela nem cheira nem fede. Eu quando passo, eu cumprimento. Eu falo com a pessoa, não tenho problema com ela não. Falar, saudar a pessoa, simplesmente isso, não é o caso. Não é a proposta que o Cristo nos traz. Não fazem o mesmo os pagãos? Olha ele novamente fazendo a comparação e mostrando que o caminho não é só passar e dar boa noite. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É interessante porque a explicação dos Espíritos no Evangelho, eles já deixam muito claro que, quando Cristo falou isso, ele não estava querendo, olha, eu quero que todo mundo aqui hoje saia daqui perfeito, como Deus. Gente, Impossível. a gente sabe que isso não é possível. É impossível. Ninguém vai dormir um Fernandinho Beiramar e acorda Chico Xavier. Acordei, já tô na paz. Ninguém. Isso é uma construção. Uma pessoa que se compraz na violência, essa pessoa precisa de tempo para ir desconstruindo todo esse comportamento, todos esses vícios morais que a criatura carrega. Então, quando ele diz aqui, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está usando Deus como uma referência. Por quê? Porque para os judeus acreditavam no Deus único, eles acreditavam naquele Deus do amor, do poder, aquele Deus soberano. Era a melhor referência que o Cristo poderia utilizar para falar para aqueles homens da perfeição. Ele não tinha outra referência para utilizar. Ele não estava dizendo àqueles homens, olha, a partir de hoje, agora,
todo mundo perfeito, feito Deus, viu? Mesmo porque o próprio Evangelho, os Espíritos, olha aqui como os Espíritos colocam aqui. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este. E o que isto é inadmissível. Vocês entendem? Então, era a referência que o Cristo tinha para mostrar àquelas pessoas que tipo de perfeição elas deveriam buscar na vida. Mais na frente tem uma passagem nessa mesma lição que eu achei muito interessante, porque eles dizem aqui: não podendo o amor do próximo, prestem atenção bem direitinho, olha a profundidade disso. Não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Traduzindo, o grau de perfeição de cada um de nós corresponde à forma como nós amamos. Quanto menos evoluído é o espírito, mais o amor é posse. Uma das características que se sobressai em mundos primitivos é o quê? A escravidão. Todo mundo primitivo existe escravidão. É o domínio do mais forte sobre o mais fraco. Então, para um espírito pouco evoluído, ele entende que amor é posse. Você é meu, você é minha, porque eu gosto de você e você me pertence, porque eu quero ter o que eu gosto, o que me faz bem. Eu posso usar como bem quiser entender. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai refinando a sua forma de amar o outro. E vai compreendendo que amar não é ter propriedade, é doar-se. É se oferecer ao outro. É dar o que você tem de melhor para o outro. E nessa transição, a gente começa a oferecer o que nós temos de melhor para aqueles com os quais nós nos afinamos. À medida que a gente evolui, aí a gente já começa a dar o que nós temos de melhor para qualquer pessoa, independente de grau de afinidade. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que eu acho bem interessante. No momento, vocês me perdoem, porque eu não estou lembrada o número da pergunta, mas fala sobre alma gêmea. Se você for lá no índice, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos e procurar alma gêmea, você vai achar essa pergunta. Onde Kardec fala a respeito dessa questão da alma gêmea. Perguntando aos espíritos o que é isso. A alma gêmea é sinal de evolução? E os espíritos dizem a Kardec: para um determinado nível de consciência no ser, sim. Porque existem pessoas que têm tanta dificuldade de amar
que quando consegue amar a uma única criatura, mas esse amor mais sublime, mais sincero, mais singelo, já é um sinal de muita evolução, está avançando, está aprendendo. Mas, nos mundos mais evoluídos, alma gêmea é sinal de atraso. Sabe por quê? Porque aqueles espíritos não têm preferência por ninguém. Deus não tem suas almas gêmeas. Deus não tem aquela criatura que diz assim, eu te amo mais do que aquele, porque você não me dá trabalho, mas aquele ali tira a minha paz. Os bons espíritos, eles desenvolvem uma capacidade de amar. Quando a gente vai para o livro Céu e Inferno, que fala a respeito da questão dos anjos. Quem aqui já leu esse capítulo que fala sobre os anjos? No livro Céu e Inferno, logo no início do Céu e Inferno. Ninguém? Gente, leiam. Quem tiver o livro em casa, pega o livro, dá uma lida. Quem não tiver, baixa o PDF pela internet e leiam. Porque ali os espíritos ensinam, nos deixa muito claro. Quem são os anjos? Foram criaturas como nós, que vivenciaram experiências difíceis, que passaram por mundos de provas e expiações, mas que diante das experiências foram crescendo, foram evoluindo, desenvolveram uma capacidade de amar que ainda não possuímos, e que esses seres, eles não são, olha só o que os espíritos dizem a Kardec, porque ele chega a perguntar, né? Foi Deus que criou os anjos? Eles são uma classe, digamos assim, privilegiada na criação divina. E os espíritos deixam muito claro que não existe classe privilegiada na criação divina. Foram seres que vivenciaram todas as experiências que todos nós estamos vivenciando, que aprenderam com essas experiências, que aprenderam a amar. E que eles se compadecem, o termo que tem lá, eles se compadecem das misérias humanas, porque eles já vivenciaram isso também. Uma certa vez, eu encontrei uma jovem em uma festa, todo mundo pinotando, todo mundo dançando, ela sentada na mesa, quieta com a bebezinha no colo. Eu cheguei perto dela, me sentei e comecei a puxar assunto, porque, gente, onde eu chego eu começo a conversar com o povo, gente. Se não tiver gente para conversar, se brincar, eu converso até com as pedras. Mas calada eu não fico. Eu sou assim também. Então, eu comecei a puxar assunto. Gente, eu fiquei tão sentida com a fala dela. Ela comentando sobre o cansaço que ela estava, porque a bebê estava naquela fase de dormir durante o dia e à noite ficar acordada. Só que ela não podia dormir durante o dia, ela tirava pequenos cochilos, porque ela tinha outras atividades e tinha mais um filho. E naquele momento que ela começou a falar, eu fiquei tão sentida com a fala dela, porque eu disse, meu Deus, eu passei por isso. Eu tive um lapso de memória por cansaço. Eu não sabia mais voltar para minha casa. Eu só sabia, eu comecei a chorar na rua, porque a única coisa que eu sabia é que eu era casada com um homem chamado Roberto, que eu tinha 2 filhos e eu tinha uma bebezinha que estava me esperando para mamar. Eu já estava num nível de cansaço tão grande, porque minha filha dormia o dia todo e passava a noite acordada. O meu filho, com 2 anos, dormia a noite toda e passava o dia acordado. Então, à noite eu cuidava da menina, de dia eu cuidava do menino. E que horas eu dormia? Isso é missão de mãe. Então, missão de mãe, né? Missão de mãe. É uma missão quase impossível.
Eu tive um lapso de memória na rua muito sério e fiquei perdida por horas ali no centro do Recife, ali na Conde da Boa Vista. E as pessoas, eu estava na rua onde meu irmão na época morava e eu dizia, eu conheço esse lugar, mas eu não sabia para onde eu estava indo e não sabia onde era a casa dele. Aí quando eu me sentei, um porteiro de um prédio me viu chorando muito na rua, me pegou, botou uma cadeira. Aí a senhora que era responsável pela limpeza do prédio veio, acharam que eu tinha sido assaltada. Eu disse, não. Eu simplesmente tive um apagão de memória. Quando eu consegui chegar na casa do meu irmão, fui levada ao hospital. E chegando lá, o médico disse, minha filha, você precisa dormir, senão você morre. E tudo isso era cansaço. Então, quando eu ouvi a história daquela jovem, eu fiquei extremamente sentida, porque foi uma experiência que eu passei. E uma experiência que não foi boa. Assim, são os espíritos mais evoluídos quando percebem as nossas dificuldades. Eles não vão olhar para a gente e falar, nossa, mas essa mulher reclama, hein? Misericórdia, está reclamando, está cansada de novo. Não. Porque eles vivenciaram a vida em mundos de provas e expiações. Eles sabem o que é isso. Eles sabem das lutas, das dificuldades. E por isso que eles se compadecem, eles se sensibilizam com as nossas dificuldades. Independente de grau de afinidade. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem a capacidade de amar a todos, independente de grau de afinidade, de amizade, de aproximação, de parentesco, ou seja lá o que for. Por isso que muita gente, quando lê aquela passagem bíblica, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, não compreende o que o Cristo estava querendo dizer. E acredita que o Cristo, naquele momento, eu já ouvi alguns relatos de pessoas falando, como se ele tivesse sido rebelde com Maria de Nazaré. Foi mal criado, o Cristo estava mal criado naquele dia e ignorou a mãe. Não. Quando a gente pega o texto completo, a gente entende que ele estava dizendo às pessoas, não que Maria não era importante, mas ele estava dizendo que todas aquelas pessoas eram extremamente importantes. Que todos ali tinham seu valor. E que ele iria atender a todos, inclusive a Maria. Porque no momento que pedem a ele uma atenção, vou usar um termo de hoje, mais VIP para os seus parentes, ele alerta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqui representam essa irmandade, essa grande família. Então, quando a gente fala dessa lição, uma coisa que a gente precisa compreender, gente, eu acho que nos dias de hoje a gente precisa trabalhar isso. É vivenciar o amor de uma forma mais madura. E quando a gente fala de vivenciar o amor de uma forma madura, é a gente conseguir amar o outro, mas reconhecendo, compreendendo as suas fragilidades morais. Tem uma frase de Hamed, nesse mesmo livro Renovando Atitudes, que eu gosto demais, eu estava até preparando uma palestra, e aí eu vi essa frase, eu marquei assim, porque eu disse, eu tenho que falar isso, foi uma outra palestra. Enxergar as qualidades dos outros é uma grandeza da alma. Mas enxergar só qualidades é imprudência. Vocês entendem? Nós, pais, amigos, filhos, irmãos,
Gente, nós temos um dever dentro da sociedade, como cristãos, de tornarmos as pessoas que estão à nossa volta pessoas melhores, inclusive nós mesmos. Que não sejamos negligentes com as nossas falhas de caráter. Não, eu não sou uma pessoa agressiva, eu só sou provocada. Eu não sou agressiva, é porque o pessoal me provoca. Não, eu não tenho inveja de ninguém. Eu só acho que não é justo ela ter um carrão e eu não ter. Mas eu não tenho inveja de nada dos outros, não. Sabe por quê? Porque uma casa, a gente só reforma quando a gente começa a observar onde estão as falhas. Quem aqui já entrou em um imóvel lindo, maravilhoso, perfeito e disse, vou quebrar tudo para reformar? Se está lindo, maravilhoso, perfeito, oxe, eu vou me socar dentro. Traga a mudança amanhã. Mas quando a gente começa a observar os pontos, e eu não estou falando aqui de julgamento. Julgamento é quando você faz juízo de valor em cima da atitude dos outros. É outra coisa. Eu estou falando aqui de reconhecimento de pontos que necessitam de aprimoramento na nossa personalidade e na personalidade do outro. Quantas e quantas mães hoje choram porque não aceitaram reconhecer as falhas morais de seus filhos? Quantos e quantos pais também choram? Quantas e quantas criaturas ignoram as más atitudes daqueles que ama, mas está com o olho desse tamanho em cima daquele que não ama? E muitas vezes a gente olha uma situação dessa e diz assim, não, gente, é porque a pessoa ama demais. É por isso que ela não consegue enxergar essas falhas. Muitas vezes estamos perdendo oportunidades preciosas de contribuir na lapidação daqueles que nós amamos. Daqueles que nos foram confiados. E qual vai ser a nossa resposta quando deixarmos a carne e do lado de lá nos perguntarem: o que fizeste com os talentos que te foram confiados? O que você fez com os talentos que você tinha em suas mãos? Será que nós iremos nos envergonhar, como diz o Evangelho? Viver de forma que quando a consciência chegue, a nossa face fique rubra de vergonha de nossos atos? É importantíssimo no crescimento de uma família que as pessoas reconheçam as qualidades, valorizem, elogiem. Muita gente diz assim, não, a gente não deve elogiar para a pessoa não ficar vaidosa. Gente, o elogio mexe com a nossa estima, encoraja. A adoração, sim, pode nos trazer prejuízo. Mas um elogio singelo, gentil, verdadeiro, não. Mas nós não devemos ter a imprudência de só enxergarmos exclusivamente qualidades. O próprio Evangelho, quando ele diz aqui, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade,
Quantas e quantas vezes nós, em nome de um amor, não nos aliamos a defeitos que são contrários à caridade, sob a alegação de que a pessoa não tem a intenção de fazer aquilo, de que a pessoa não percebe o que faz. Eita, vai até que horas? 25? 30. 30? É. Pronto. Né? E muitas vezes, gente, todo o compromisso que foi assumido por nós na formação do homem de bem, que é a próxima lição depois dessa, caracteres da perfeição. Olha como Kardec organizou. Primeiro ele fala dos caracteres da perfeição. O que a gente precisa para que sejamos pessoas perfeitas dentro do nosso nível evolutivo? O que nós precisamos? E logo depois ele entra com o homem de bem. Quando a gente lê corrido, a gente entende o raciocínio e um vai complementando o outro. Primeiro entenda o que é a perfeição, para depois compreender qual o caminho que leva a essa perfeição, que é a lição seguinte, o homem de bem. O que a gente precisa fazer na formação desse homem de bem? Seja esse homem de bem o outro ou nós mesmos. Santo Agostinho, ele tinha um hábito todos os dias, antes de dormir, e Chico Xavier, quem conheceu Chico disse que ele fazia o mesmo. Ele deitava e ele começava a pensar em tudo que aconteceu durante o dia. E quando algum assunto causava algum tipo de incômodo a ele, sabe o que é que ele fazia? Ele invertia as posições do diálogo. Ou seja, aquilo que ele havia falado para o outro, ele imaginava como se o outro estivesse falando para ele. Se ele se ofendesse, ou se aquilo deixasse alguma ideia, algum sentido duplo que pudesse de alguma forma ofender o outro, no outro dia, Chico Xavier procurava as pessoas e pedia desculpas. Muita gente nem entendia o pedido dele. Desculpar o quê, Chico? Não aconteceu nada. Não, mas aquela conversa, nossa, minha irmã, não sei o quê. Ele arrumava um jeito de chegar até as pessoas. Isso se chama autoavaliação. É um processo importantíssimo na nossa reforma moral. Chico Xavier, com aquela doçura, com aquela beleza de alma, ainda assim estava investindo na reforma moral dele. Ele não parava de investir, de buscar essa perfeição, de buscar ser esse homem de bem, cada vez mais do bem. E para finalizar, eu deixo para vocês aqui um pensamento. Vocês já observaram um milharal? Vocês já observaram que as espigas mais pesadas, que tem mais grãos, que os grãos são grandes, suculentos, como elas se curvam ao chão? Vocês já observaram que aquelas espigas mirradas, banguelas, com os grãos desse tamanho, elas ficam leves. E toda espiga leve, no milharal, ela se inclina para cima. Observando um milharal, nós estamos observando a cada um de nós mesmos e a sociedade. Quanto mais peso, quanto mais valor, quanto mais conteúdo a criatura tem, mais ela se curva à grandeza de Deus. Quanto mais seca, mais vazia, mais fluida a criatura é na vida, mais ela se ergue, como se ela fosse o próprio Deus. Uma boa noite a todos. Tem outra missão. Tem o passo coletivo. Aí tu faz uma prece para o passo coletivo. Faço.
Toma uma aguinha que você não tomou. Eu quero mesmo. Vamos nos preparar para o passe coletivo, viu? A nossa irmã Daniele vai fazer a prece para esse passe. Obrigada. Nada, obrigada a você. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, de infinita bondade, rogamos a Ti, para que neste momento os nossos irmãos possam ser beneficiados. Todos nós que estamos aqui, Senhor, que possamos nos beneficiar com as energias emanadas pelos bons espíritos, pelas energias emanadas pelos nossos irmãos encarnados através dos fluidos da natureza, depositados neste ambiente. Que possamos sair daqui serenos, tranquilos, mais pensativos, diante de tudo que ouvimos na noite de hoje. Rogamos aos bons espíritos que possamos ter, durante o nosso sono, a oportunidade de estudarmos mais, de nos aproximarmos dos muitos irmãos que se reúnem durante o sono, buscando aprender sobre o amor. Que possamos distribuir os fluidos aqui recebidos por cada canto por onde passarmos. Que sejamos, Senhor, um floco de amor, deixando um pouquinho desse amor para cada criatura que cruzar o nosso caminho. Que essas energias possam beneficiar todos esses vizinhos, essa rua, os nossos lares. Que a nossa família possa ser assistida com todos esses fluidos de amor. Gratidão, Senhor. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo o Evangelho que Teu Filho tão generosamente, tão amorosamente nos deixou. Senhor, que Teu nome seja louvado em todos os cantos do universo. Que o nosso coração se encha de misericórdia, a fim de que tenhamos paz no nosso planeta. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, Jesus abençoe a todos. Viu? Amanhã a palestra é normal e quem comprou, vai ter o sorteio da rifa agora. Quem comprou a rifa, espere. Você vai sortear, viu, Dani? Eita. Deus acompanha a todos. Espera aí. Onde é que você vai? Minha amiga do peito fez parabéns, eu não vou dar um abraço nela. Ó, Número 10. 10. Cassia, olha que marmelada é boa. Ah. A Cassia que fez a rifa tirou, pode?